Outro dia, depois da missa, uma pessoa me procurou, me disse: Padre, você é Jesus. Poderia me dar um abraço de Jesus? Isso me faz pensar como nós precisamos tanto de carinho e, de um modo particular, do carinho de Deus. Nós precisamos até na nossa vida espiritual. Aqueles que têm uma vida profunda de oração precisam do carinho de Deus. Todos nós precisamos de carinho e do carinho de Deus. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, propõe uma reflexão sobre a intimidade de Jesus. Ele fala de duas ceias. E para participar de uma ceia é necessário participar da outra. Para chegar à última ceia, o ponto de partida é a ceia em Betânia, quando Jesus se reúne com os seus discípulos e também aí com outros amigos e celebra essa ceia. E aí começa o caminho dele para Jerusalém, para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Na liturgia de hoje nós encontramos esses dois abraços, esses dois polos. O primeiro, do qual fala Nosso Senhor, é a cruz. A cruz é o ponto de chegada. Na cruz, Jesus Cristo abraça toda a humanidade com seu amor e com seu perdão. No fim dessa passagem, encontramos Jesus abraçando uma criança. E esse abraço também simboliza a encarnação. Esse Deus que se inclina sobre a sua criatura. As Escrituras falam de Deus se inclinou do alto para olhar para a terra, para olhar para o seu povo, para a sua criatura. E ele se inclina tanto que chega a tocá-la e na encarnação, esse é o primeiro abraço. Jesus Cristo abraça a humanidade completa. E esse é o ponto de partida para esse caminho de Jesus Cristo e também para o nosso caminho para descobrir Jesus Cristo e fazer na nossa vida o caminho do amor de Deus. No meio do caminho, nos encontramos os discípulos que nem abraçavam e nem queriam ser abraçados. Esses somos nós. Jesus Cristo usa de toda a paciência para sempre nos encontrar no meio do caminho da nossa vida e sempre nos convidar para repreender o caminho, esse caminho, reempreender o caminho, esse caminho que leva ao céu, para que nós caminhemos sempre com Ele e a partir dele para chegar a Ele. E aqui também vemos que essa passagem do Evangelho nos oferece uma analogia com a nossa vida espiritual. E dois elementos são necessários, ou três elementos são necessários: conhecer, viver e experimentar. As dificuldades dos discípulos no princípio é que eles sabem quem é Jesus, ainda que estejam descobrindo e ainda precisem crescer na fé. Eles sabem, eles conhecem Jesus. Pedro, na passagem que nós lemos na semana passada, ele diz: você é o Messias, tu és o Messias. Em Mateus escutamos as palavras: tu és o Filho de Deus, o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. Nós também sabemos disso. E não é suficiente saber. Por isso que Jesus caminha com seus discípulos, ele caminha com aqueles que ele ensina, porque é necessário que eles saiam de um ponto para chegar ao outro. Eles têm que ir para o outro lugar. E Jesus continua sempre tentando partir, mas os discípulos voltam, eles não terminam de conhecer, eles regridem, como o povo de Israel no deserto. Às vezes andando em círculos, assim somos nós muitas vezes, na nossa amizade com Deus. E Jesus sempre sai ao encontro e nos acompanha, tenta nos colocar no seu ponto de partida, para que nos leve ao lugar que ele pensou, ao ponto de chegada. Aqui, essa passagem começa praticamente com esse anúncio da crucificação. O problema de Pedro é que ele não é do jeito, né, esse Jesus, esse Messias, não é do jeito que ele imaginava e não faz as coisas que ele acha que o Messias deveria fazer.
Quantas vezes nós queremos dizer a Deus como devem ser as coisas, né? Mas o nosso problema, talvez principal, ou junto com esse, é que tantas vezes nós sabemos, mas às vezes nós só sabemos. E ainda que saibamos o essencial, nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós sabemos que Ele nos amou e morreu por nós que Ele sofreu, para a nossa salvação. Mas Santa Teresa mesma diz que a vida espiritual não consiste em muito saber. Uma oração não é uma boa oração simplesmente por se basear em ótimas ideias. Uma oração tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser uma experiência. Tem que ser vida a oração. E a nossa vida, a vida dos discípulos de Cristo, é a vida que se vive a partir do olhar de Cristo. E para que sejamos plenamente humanos aos olhos de Cristo, nós também temos que nos encontrar com a humanidade. Na vida espiritual, nós nos encontramos com Deus, e na nossa vida de cada dia, que também é espiritual, nós nos encontramos com a humanidade do outro. Essa humanidade que tantas vezes faz que a nossa humanidade seja mais difícil. Essa também era a experiência dos discípulos pelo caminho. Estavam preocupados em saber quem era o maior e quem era o menor. Mas o que será que nosso Senhor quer que nós vivamos? Por fim, nós encontramos a experiência da criança. Jesus abraça essa criança. E esse é o primeiro passo. Deixar-se abraçar por Jesus. Experimentar. Ser amado por Jesus. Não é saber, é experimentar. Experimentar o abraço, inclusive na oração, na Eucaristia, experimentar o abraço de Jesus. Uma experiência afetiva, de carinho, desse Deus que é carinhoso conosco e quer demonstrar quanto nos ama através do carinho. Santo Inácio e Santa Teresa nos propõem diferentes tipos de oração e podemos encontrar na igreja vários tipos de oração. A oração que eles propõem e que deveria, também deve ser nossa oração muitas vezes, é que nossa oração não se baseia em saber. Muitas vezes silenciar, saber calar e deixar que Deus atue e que atue também nos nossos sentimentos. Não é sentimentalismo, é deixar Deus tocar a nossa sensibilidade. O que muitas vezes a gente pode fazer, inclusive através de uma leitura do Evangelho, em que não procuramos entender o Evangelho, mas imaginando Jesus vivo, esse Jesus comunicado pelo Evangelho, nos deixamos tocar por Ele. Me pergunto o que terá significado para essa criança, esse abraço de Jesus. O que terá sido a sua vida depois de experimentar o abraço de Jesus. É que o abraço de Jesus muda tudo. A partir desse abraço, a contemplação do ponto de partida já não é que Deus abraça a humanidade completa e do ponto de chegada não é que Jesus se entregou por toda a humanidade. Mas Jesus, ao se encarnar, me abraça na minha humanidade e ao morrer na cruz, Ele morre por mim. Por mim. Não é que eu saiba, é que eu experimento. É assim. O abraço muda tudo. Será diferente encontrar Jesus com os braços estendidos na cruz, depois de ter experimentado esses braços em torno de nós. Foi por mim. Eu não simplesmente sei, é que foi assim. Eu experimento. E será diferente também encontrar os irmãos tendo experimentado esse abraço carinhoso de Jesus da nossa humanidade. Aí não nos sentiremos nem melhores nem piores. Porque na humanidade nós somos iguais, essencialmente iguais. Nós somos iguais ao Filho de Deus. E todos nós igualmente amados por Ele. E daí a necessidade de partilhar do abraço de Jesus com quem quer que seja. E Jesus me abraçou porque me ama assim, eu preciso abraçar também para fazer conhecer o amor de Cristo. Esse abraço, nós sustentamos e elevamos a humanidade do outro ao mesmo tempo com a nossa. E Deus,
vamos abraçar nesse abraço, nos eleva a todos. E daí a necessidade de querer experimentar cada dia esse abraço de Cristo em cada Eucaristia e em cada oração. Que Deus nos conceda sempre a graça da experiência desse abraço. Assim seja.